A relação entre mídia e religião no Brasil contemporâneo é tema do terceiro encontro à mesa que acontece hoje às 20 horas, às 8 horas da noite, via Zoom. Um evento do Usina de Valores, projeto liderado pelo Instituto Vladimir Herzog e com apoio da Open Society Foundations. O encontro de hoje tem como convidadas Magali do Nascimento Cunha e Andréa Dipp. A nossa conversa agora é exatamente com a Magali Nascimento Cunha, doutora em Ciências da Comunicação. Bom dia, Magali. Prazer recebê-la. Bom dia a todas as pessoas que estão nos ouvindo nesta manhã. E também com o João Luiz Moura, ele que é mestre em Ciências da Religião, coordenador de projetos no Instituto Vladimir Herzog e pesquisador visitante no Instituto de Estudos da Religião. Bom dia, João Luiz. Bom dia a todos e todas. É um prazer retornar aqui. Qual a relação entre mídia e religião no Brasil contemporâneo? Quais foram as mudanças mais significativas ocorridas aí nos últimos 30 anos? Se a gente puder, se vocês puderem sintetizar, não sei, podemos começar com a Magali? As transformações são muitas, porque a relação das igrejas, das religiões em geral com as mídias, ela é antiga, mas nos últimos 30 anos ela se intensificou pela presença mais intensa dos grupos religiosos, tanto os evangélicos quanto os católicos, nas chamadas mídias tradicionais, rádio, TV. As publicações já são coisa antiga, vem lá dos séculos passados, né? Mas as mídias eletrônicas, TV, rádio, inclusive cinema, né? Investimento em cinema também. E aí, com a explosão das mídias digitais, aí os grupos ocuparam de um modo geral e a gente tem uma presença muito intensa, inclusive com o chamado ativismo político que se dá hoje pelas mídias, né? João Luiz, eu queria que você comentasse aí, tem um aspecto, por legislação, que eu saiba, por legislação de radiodifusão, os grupos religiosos não podem deter os direitos de transmissão. Essa maneira de burlar tem sido, ou contornar, tem sido, sobretudo por causa das mídias sociais, pela internet, como isso vem sendo realizado? Então, eu acho que quando a gente fala de mídia, né, ou de religião e mídia, pelo menos o que a gente tem experimentado no Brasil hoje são diversas maneiras de se fazer mídia, né? Não necessariamente essa mídia convencional, seja rádio, TV, mas o que a gente tem visto no Brasil, e Magali é especialista nesse tema, é de que há iniciativas tanto do campo, eu diria assim, um pouco mais fundamentalista, mais alinhado com esse discurso de um Brasil terrivelmente evangélico, que ocupam outros modos de fazer mídia, né? Então, assim, estão nos WhatsApps ou estão em TVs e rádios independentes, né? Enfim, constrói outros modos que não são esses modos convencionais de se experimentar a mídia. E, nesse sentido, burlam um certo direito, né? E não só dessa perspectiva fundamentalista, mas também de uma perspectiva um pouco mais plural e aberta. Ou seja, coletivos evangélicos e diversas outras religiões construindo um jeito de fazer mídia que não esse do qual a gente já está acostumado, né? E isso, evidentemente, está no bojo de uma nova construção midiática, não só no Brasil, mas no mundo. Os evangélicos hoje são o maior grupo em evidência na mídia em geral, mesmo quando o assunto não se trata de religião em si? Magali, por favor. Olha, eu diria que são, pela quantidade de igrejas, né, pela quantidade de grupos, pela diversidade, e como o João bem disse, a gente tem uma hegemonia dos grupos conservadores, dos grupos fundamentalistas, mas com o advento das mídias sociais, as mídias digitais, os grupos progressistas também ocuparam esses espaços. Então, eles hoje ganham mais visibilidade, as mídias digitais acabaram sendo nesse espaço religioso mais democráticas nesse sentido de tornar possível que grupos que não tinham nem privilégios da parte do governo federal, de concessões de rádio e TV, e nem privilégio financeiro, pudessem ocupar também esses espaços e dar mais visibilidade a essa diversidade religiosa. Agora, no campo católico, a gente tem uma ocupação muito intensa também.
Historicamente, a Igreja Católica tem uma presença forte no rádio, ela tem, por exemplo, a rede católica de rádio, que é abrangente, pega o Brasil todo, e a presença católica na TV se ampliou muito, dos anos 90 para cá. Então, a gente tem uma aparência aí de que os evangélicos predominam por conta da quantidade de igrejas, da diversidade, mas a Igreja Católica tem um poder de mídia também muito forte. João Luiz, o Brasil deixou de ser um Estado laico ou, em realidade, nós nunca fomos um Estado laico? Essa é uma boa questão, né? Porque acho que tem pelo menos duas questões fundamentais que eu gostaria de destacar aí. Eu acho que uma tem a ver com a modernidade, né, e com a pretensa secularização da modernidade, ou seja, a religião é aquilo que opera no seu sentido privado, e essa crença foi tão forte no nosso meio de que não fez a gente perceber a importância da religião, tanto no seu sentido positivo, ou seja, uma religião que oferece sentido, sobretudo nas periferias do país, quanto no seu sentido negativo, ou seja, a ocupação de religiosos por parte do Estado e o destilamento de uma certa ética religiosa, ou melhor, falta de ética religiosa, faz as pessoas ocupam o Estado de uma perspectiva terrivelmente. Assim, eu estou usando essa categoria porque é uma categoria muito contemporânea nossa. Então, nesse sentido, eu acho que a gente consegue perceber a religião dessas duas maneiras. Mas há uma outra questão que bom, o Brasil nunca deixou de ser ou melhor, nunca foi laico, né? O Estado brasileiro nunca foi laico. O Gedeon, que é um importante pesquisador sobre o pentecostalismo no Brasil, mostra para a gente que desde a fundação do Brasil, ou seja, no que eles chamam de descobrimento do Brasil, já tem uma forte presença católica, e essa presença vai acompanhar tanto no Brasil Colônia quanto no Brasil República o tempo inteiro. Os maiores marcos históricos desse país, a religião estava lá fazendo culto ou de alguma maneira atravessada. Acontece que dos anos 90 para cá, né, pós-ditadura para cá, os evangélicos começaram a ocupar o Estado de maneira um pouco mais contundente, um pouco mais barulhenta, como a Magali já trouxe aqui. Então, nesse sentido, que a gente consegue, que a gente acorda e diz assim, caramba, a religião faz parte do Estado. Mas isso já vem há 500 anos, né? Então, eu acho que um bom caminho para isso é não negar a presença religiosa e não negar que pessoas são religiosas, mas tentar compreender esses fenômenos no interior do Estado. Só para a gente ir encerrando esse nosso bate-papo, como as pessoas, como os nossos ouvintes, podem participar do encontro realizado hoje pelo Instituto Vladimir Herzog? Então, vocês podem acessar usinadevalores.org ou então ir nas redes sociais do Usina, que vai estar o link de inscrição. O encontro é em uma plataforma de conversa, de reuniões na internet. E você precisa fazer a sua inscrição, e aí lá você vai receber o link, o encontro é 100% gratuito. Será um prazer para nós no Instituto Vladimir Herzog recebê-los nessa jornada que está chegando ao final e que hoje recebe Magali e Andréia. Então, nosso muito obrigada a Magali Nascimento Cunha, ela que é doutora em Ciências em Comunicação, e ao João Luiz Moura, coordenador de projetos no Instituto Vladimir Herzog. Um ótimo dia para vocês. Muito obrigada. Obrigada, um bom dia para todo mundo. 8h. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.